é o encerramento, então, da comemoração do mês da família, agradecendo a todos aqui presentes e também aqueles que estão nas redes sociais da nossa casa. E também agradecendo o nosso palestrante de hoje, o Carlos Vivente. E também, hoje, então, encerra a nossa grande comemoração, o mês da família, onde a família de Jesus de Nazaré, nesse mês, teve uma festa, com diversas palestras, diversos palestrantes. Então, nesse momento, então, eu vou chamar a nossa presidente, Cíntia, para fazer a prece inicial. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa casa. Que alegria recebê-los aqui neste final de tarde, de feriadão na nossa região aqui de Caxias do Sul. Seja bem-vindo, Durgante. Que bom recebê-lo em nossa casa. Seja bem-vindo você que nos acompanha através da rede social. Sinta-se também abraçado por toda a família Jesus de Nazaré. Nós vamos convidar a todos para, neste momento agora, entrarmos em sintonia com o alto. Momento de entrega, de mente aberta, receptiva, recebendo da espiritualidade as bênçãos de que tanto somos carecedores. Vamos entregar no colo de Jesus todos os anseios, angústias e incertezas que trazemos na nossa alma. Bem como também entregamos a Jesus a nossa alegria pela oportunidade de estar aqui em mais uma comemoração à família. E assim sendo, obrigado, Senhor, pela oportunidade. Rogamos à espiritualidade que nos assiste, ao diretor espiritual da nossa casa de oração, a abertura da atividade da noite de hoje, com muita paz e harmonia em nossos corações. Que assim seja. Então, o nosso palestrante de hoje, então, o Carlos Durgante, fará então a palestra Compromissos Morais e Convivência em Família. Ele, então, é escritor de várias obras, secretário da Associação Médica Espírita do Rio Grande do Sul, trabalhador e membro do Conselho Deliberativo da Sociedade Beneficente Espírita Bezerra de Menezes de Porto Alegre. Então, seja bem-vindo. Uma ótima palestra. Obrigado. Bom, vamos ver se chega bem o som aos que estão aqui, aos que estão longe, em qualquer canto, né? Já que o Facebook da Sociedade, né, Jesus de Nazaré, permite que as pessoas, né, nas suas casas, ainda quem sabe nos seus locais de trabalho, possam se conectar com os palestrantes que aqui vêm, trazer a mensagem, especialmente neste mês, que é um mês dedicado, talvez... Não dá para botar talvez, eu ponho com toda certeza, o maior tesouro que temos, o primeiro encontro marcado, aonde as provas, ou a natureza de provas que cada um traz dentro do planejamento reencarnatório, que todos estamos submetidos, é nesta família em que as primeiras reações, os primeiros reencontros se dão. E a partir deles, né, se bem conduzidos, se nesse reencontro de almas nós conseguirmos já, no princípio, evitarmos de trazer à memória de contendas do passado e iniciar uma reconstrução individual, certamente essa encarnação, nós vamos ao longo dela experimentar todos os chamados relacionados às provas que nos são colocadas. Algumas vezes no primeiro instante de vida, quando aquela criança que nasce com uma deficiência e coloca naquele pai, naquela mãe, um dos compromissos traçados ainda quando se encontravam na erraticidade, de que talvez durante essa existência, boa parte dela iria existir a necessidade do cuidado. No primeiro instante de vida, quando nasce uma criança com Down, com paralisia cerebral,
ou quando manifesta autismo, ou quando já vem com alguma doença. Mas esse encontro pode ter sido marcado ainda na primeira infância, quando uma situação adversa se impõe e o pai e a mãe precisam estar presentes mais do que habitualmente devem estar na educação e criação dos seus filhos, que é no cuidado. Mas esse convite pode se dar não mais na família nuclear, mas nos outros períodos em que formaremos outras famílias, quando casarmos, por exemplo. E aquilo que vem dentro do planejamento reencarnatório para naquele momento, naquele lar constituído depois do nuclear, darmos conta das necessidades e dos compromissos que nos foram colocados. E por fim, muitas vezes esse encontro ele está marcado lá no final, ou próximo ao ciclo vital, quando o pai, a mãe, o avô, a avó, o cônjuge ou a cônjuge, já idosos, desenvolvem ou desencadeiam uma enfermidade que os tornam frágeis e dependentes. E aí são esses filhos, são esses netos que são chamados ao reencontro. E aí colocar em prática o quê? Qual é a grande finalidade do reencontro em família? É o reajuste dos laços, dos vínculos de amor, que em vidas anteriores, vidas pregressas, talvez não tenham sido tão harmônicos. Talvez nem sequer tenha acontecido o cuidado, o apoio, o amor e a troca. E a espiritualidade maior reorganiza e te traz de volta neste lar, com esta família, para reajustar esses laços de amor. Bem, essa palestra eu já havia dado várias ocasiões que me convidam nesse período de maio, só que dessa vez eu resolvi colocar umas imagens novas. Essas imagens, se vocês reconhecem, são de uma série de TV norte-americana. A série é This Is Us. É talvez a melhor série já feita e produzida, que foi, por coincidência, seu último capítulo essa semana. Eu tive o prazer de descobrir essa série somente este ano. Maratonei, assisti e acho assim, gente, não são espíritas, são realmente cristãos, mas os valores que uma família traz dentro de si independe da crença. Mas a crença, ela é o caminho também para, diante das adversidades, principalmente delas, nós reconhecermos e entendermos a magnitude do planejamento encarnatório. Essa família passa por várias gerações, tem filhos, tem netos, tem perdas, reforçam o valor imenso de uma família. Boa parte dela se passa na infância, depois na adolescência e evolui para as várias etapas da vida, chegando à velhice, a morte, a finitude, a doença. Ela acaba desenvolvendo Alzheimer no final, essa matriarca. E ela é cuidada porque eles, na primeira infância, deram o amor primeiro. Aquele amor igual, que são 2 filhos biológicos de um adotado. A série, ela traz uma série de questões do dia a dia, que faz a gente rever muito do que nós passamos. Sugiro, aconselho, assistir, é maravilhoso, passa nas TVs por assinatura. Muito bem. Nós temos vários conceitos de família. Nós podemos ver a família sob conceitos estritamente materiais, biológicos, filosóficos, espirituais, sociológicos. Mas nós podemos, e hoje estamos aqui numa sociedade espírita, e quem está em casa nos assistindo tem uma conexão com a doutrina, então vamos entender mais uma vez, pela 1000ª vez, eu acredito que quem aqui já não leu alguma coisa nos livros clássicos, nas obras básicas, o que representa a família. Nós vamos reforçá-la. Vamos ouvi-la através das palavras belíssimas de Leon Denis, que vai falar que não há talvez oportunidade maior na nossa vida que a convivência em família para o quê?
para uma das leis divinas ser executada, na sua essência, na sua profundidade, a lei dos destinos. Como ele diz aqui, essa lei precisa se desenvolver. E esse grande filósofo vai nos dizer da seguinte forma, como é que ele vê a família? Ele diz assim, antes de qualquer um de nós retornarmos para a matéria densa, para esta vida de hoje, a imensa maioria de nós não sabemos o que fomos nos anteriores, é bom não sabermos, eventualmente ficamos sabendo por algum médium que nos fala, alguma evidência que nos chega, nós temos um apanhado superficial do que fomos, mas não é necessário sabermos. Temos que saber os nossos objetivos e compromissos desta. Mas a gente, como diz ele, a gente começa uma nova carreira. Bom, já que estamos falando em série, vamos falar que terminou uma temporada de uma série. Vamos esperar um tempo para voltar a outra e vamos ver os episódios daquela série. Então nós estamos numa nova carreira e o Espírito tem, dissemos que escolher o meio onde vai renascer. Será que essa escolha ela é assim? Eu quero escolher, eu tenho uma liberdade total para escolher? Será que é assim? Será que eu escolheria vir para o Brasil? Com todas as dificuldades dessa nossa nação? Será que eu não iria pensar, não vou, eu não quero enfrentar toda aquela problemática? Se tivéssemos essa liberdade, gente, não estaríamos ajudando em nada na nossa evolução. Porque nós iríamos escolher o caminho mais fácil. Não a porta estreita, mas a porta larga. Aquela em que não sequer imaginaríamos enfrentar perdas, dor, sofrimento, nem pensar. Então nós não temos tanta liberdade assim. E ele fala, a nossa escolha, ela está limitada, circunscrita e determinada por muitas situações. Mesmo que tenhamos um grau de evolução suficiente para escolher junto com os nossos mentores, com os arquitetos siderais, com os grandes espíritos. Mesmo assim, há uma limitação. Por que está limitado? Porque nós não viemos de vidas anteriores só fazendo o bem para usufruir nessa existência ausência total de problemas. Então, ela está circunscrita primeiramente às dívidas morais que nós assumimos em nossas existências pregressas. Isso pesa muito na escolha. As nossas afeições, os nossos méritos, tudo isso, segundo Leon Denis, exerce um papel importante. A partir daí nós estaremos aptos para desempenhar, além de outros elementos que vão intervir na orientação da vida e o preparo dela. Por exemplo, dependendo de muitas dessas situações, nós reencarnamos aqui. Somos brasileiros, gaúchos, boa parte de nós, caxienses, boa parte de nós. Eu sou santamariense, vou dar um exemplo na cidade, falar bem do estado. Então, muito tem a ver por que eu não nasci na Noruega. Por que eu não reencarnei no país de maior índice de desenvolvimento humano, que não há pobreza, que não há problema, que não há nada? Por que eu estou aqui? Por que outros irmãos meus estão na África? Por que outros reencarnaram no Haiti? Sem sombra de dúvida, circunstâncias individuais e coletivas para o retorno a uma nação, a uma pátria, a um país, a uma cidade, a um estado. Então tudo isso tem a ver muito com as nossas afeições e as nossas dívidas do passado. Mas também, como diz aqui, as almas terrestres que havemos amado atraem-nos. E os laços do passado, eles vão se formar através de filiações, eu, meu filho, através de alianças e amizades novas. Aqui tem muito disso nessa sociedade. Mesmo que tenhamos nos encontrado com 70 anos, não é marcado aquele encontro com aquela alma, com aquela outra, nesse planejamento. Outros desde muito antes. Então, os próprios lugares exercem sobre nós sua misteriosa sedução. E o que ele diz, Leon Denis? E é raro que o destino não nos reconduza
muitas vezes aonde? Aquela casa, aquela família, aquele lar, aquele país, aquela cidade em que já estivemos. Tá? Muitos de nós, ou a grande maioria de nós, brasileiros, somos reencarnações de vivências na Europa, nos países europeus, em épocas bastante terríveis de moral do ser humano. Por isso que aqueles ódios lá atrás, que tínhamos uns para com os outros, eles são também essas forças poderosíssimas que vão nos aproximar de quem? Dos inimigos de outrora. Para o quê? Por que nesta vida mais lúcido, com mais capacidade de compreender as ligações com o passado, mais aberto para compreender a doutrina espírita, por que nessa eu volto com o irmão que era meu desafeto? Com a esposa, com o cunhado, com o pai, com a própria mãe, que em vidas pregressas não tivemos boas relações. Por que a gente volta? Porque a gente volta para resolver com melhores relações as inimizades antigas. Então nós tornamos a encontrar nesse caminho a maior parte daqueles que construíram lá atrás, como diz Leon Denis, a nossa alegria ou fizeram nossos tormentos. Nós voltamos a esse lar para isso. E aqui estamos, voltamos à família, que veio mudando a cada momento a sua estrutura, ela veio se transformando. Na época em que Leon Denis escreveu isso, ou que Kardec falou, ou que Jesus Cristo falava da família dele, família de Nazaré, homenageada aqui essa sociedade o fez, mudou e vem mudando. E nós temos que entender que isso continua sendo família. E vai mudar ainda essas transformações e constituições, como diz aqui, essas transformações sociais, políticas, culturais da sociedade. Aquele modelo clássico lá atrás, pai, mãe, filho, pai, mãe, filhos, vão mudando, gente. Ou nem filhos. Hoje é pai, mãe, pets. Mãe, pets. Pai, pets. Tem mais pets. Está mudando. Mas tem mais veterinário que pediatra. Não tem pediatra mais, acabou? Daqui a pouco não vai ter mais obstetra. Uma transformação. O que vamos fazer? Alguns países continuam a alta natalidade, mas nós estamos diminuindo. Então, houve uma grande diversificação da família, então nós vamos encontrar tudo isso aqui, Nós vamos encontrar só uma mãe com um filho, pai e mãe com os filhos, dois pais com dois filhos, um pai com duas filhas, pai e mãe com filho, aí vai, 3 pais, é tudo que vocês podem imaginar. Então, da produção independente à coparentalidade, gente. Isso é o que nós estamos vendo. Chegou depois. Então, gente, o que diz aqui do lado? As diversidades de famílias. Estas vêm sendo cada vez mais comumente constituídas por filhos que não descendem do mesmo pai e da mesma mãe, não é? Como é frequente? Eu tenho 2 filhos, não são filhos da mesma mãe, são meio irmãos. E isso é comum nos lares, existir a figura do enteado, madrasta, padrasto, enteado, isso é cada vez mais comum, gente. Que são meio irmãos ou nem mesmo são parentes. Há famílias em que falta uma geração. Está lá, geralmente assim, lamentavelmente, a paternidade não é levada tão a sério neste orbe. Pelo menos no nosso país, talvez não é levada tão a sério. Porque é muito comum famílias em que o pai está ausente. O pai passou, fez, foi embora, não assumiu. Está lá a filha e a mãe, então a avó e a criança. É muito comum, isso é cada vez mais frequente. Então, falta uma pessoa, né? Onde somente a avó e os netos, falta a mãe ou o pai. Em outras, encontramos 3 ou 4 pais, enfim, outras gerações convivendo juntos. E há essa diversidade cada vez mais comum. Aquilo que nós devemos olhar sem preconceito e aceitar, desde que exista o quê? Isso aqui. Tem que existir isso aqui. Esses novos arranjos familiares são um fato.
E eles fazem parte do quê? Desse novo tempo. Esse tempo atual, contemporâneo. E o que a gente tem que realmente discutir e refletir não é de que são formados, gente. E o Espiritismo, dentro das crenças, é os que mais acolhe qualquer tipo de formação. A Igreja Católica, que vem encolhendo cada vez mais o número de pessoas que se declaram católicos praticantes, é um número que logo, logo não vai ser mais. O Brasil já não é mais, há bom tempo, o país mais católico do mundo. O país mais católico do mundo ainda é o México. Nós não somos mais. Até a década de 80 nós éramos. Até a década de 80, o finalzinho, o Papa era algo assim, que quando ele morreu, o Papa era feriado nacional, mundial. Então foi mudando. Várias razões explicam isso. Mas uma delas é esta, é tu se sentir acolhido. Seja na instituição religiosa ou na mensagem que ela traz. Porque muitos não se sentiram acolhidos quando vivenciaram uma separação. Então, quando uma religião não traz esta questão prioritária, virgindade, não poder ter tido relação antes de casamento, não poder constituir família se não for casada na igreja, se todas essas questões que eram base de uma sociedade fortemente católica continuassem, então nem se fala como seria difícil acolher as pessoas na sua dor, no seu sofrimento, nas suas problemáticas, dentro de uma instituição. Hoje, as crenças mais que são que aceitam e acolhem todo tipo de pessoas são aquelas que estão com seus templos voltando a serem frequentados. E antes da pandemia já estavam cheios. Os que não acolhiam estavam se esvaziando. Então, em qualquer um deste formato, ou que se tenha visto, qualquer um, como diz aqui, elas podem construir e cultivar os valores morais. O que é mais importante, o que nós devemos levar em conta sempre é isso. Se dentro deste lar está sendo preservado, está sendo cultivado aqueles valores cristãos e morais, indispensáveis para que essa família edifique e crie os seus. Então, em qualquer um desses formatos que nós vimos, ou qualquer um desses modelos, as relações humanas devem se constituir de que forma? Em harmonia, uns aos outros devem ser acolhidos. Agora, nós podemos ter e vemos com frequência lares em que o que predomina é o quê? A rejeição, o abandono e a contenda, as brigas, os desentendimentos, a intolerância, a falta de compreensão que afasta, que distancia os membros de uma mesma família. Então, em qualquer um dos modelos, a gente vai tentar construí-la da melhor forma possível. Então, dentro desse planejamento, nos é colocada o quê? A necessidade da convivência, como um dos mais importantes desafios evolutivos do espírito imortal. Por quê? Ainda, se nós vamos ler isso nas obras ainda de Chico Xavier, Kardec, ele fala que ainda predomina. Isso lá, 1950, 1940, 60, pode ser que agora não esteja tanto assim. Mas naquela época, quando ele escreve os livros, quando ele psicografa, ele fala que ainda predominam nas famílias aqueles reencontros em que dentro do lar existem espíritos muito devedores, uns para com os outros. Então, ainda nas famílias, ao longo da vida, vão existir as separações, os desencontros, a falta do perdão, o entendimento, o carinho, o afeto. Vão se separando os irmãos, os filhos vão constituindo suas famílias, vão se distanciando dos seus pais, ou vão simplesmente constituindo apenas as suas famílias nucleares e realmente deixando de lado
que tem irmãos, que tem sobrinhos netos. Isso são circunstâncias que se vê ainda em predomínio de maioria. Talvez, quem saiba, daqui a algum tempo, que seja pouco esse tempo, a gente perceba que o contrário já comece a predominar. Então a família, para este escritor espírita, eu já tenho lido livros dele, do Rossando, Klinger, ele é um psicólogo lá na Paraíba, ele diz o seguinte, em Campina Grande, diz que a família, como um templo vivo do Evangelho, oferece o quê? O terreno fértil, onde iremos plantar a erva daninha, que fará sucumbir toda iniciativa, ou faremos brotar a árvore da vida do Evangelho. A gente pode olhar isso que ele está dizendo para a vida de hoje. Tudo bem. Então tá. Hoje nós temos, como eu falei no início, muito mais clareza. As pessoas não tinham Facebook, redes sociais, o YouTube, para clicar lá em uma palestra espírita sobre tal tema, tem horrores de palestras. Né? Não tinham tanto acesso ao conhecimento da doutrina. Hoje temos. Então eu posso dizer, estudando a doutrina, me esforçando, eu vou tentar plantar a melhor erva. Não a daninha, mas aquela que vai crescer. Mas anteriormente a essa existência, os esclarecimentos que tínhamos eram muito poucos. Eram limitadíssimos. Não esqueçam que o Espiritismo tem muito pouco tempo. É do século XIX, 1800 lá, alguma coisa. E antes disso, quantas existências tivemos sob o domínio da crença judaico-cristã, que nos colocava, não nos trazia, mesmo que Cristo já tinha pregado o cristianismo, na sua essência, do amor a todos, do amor ao próximo, que o próximo não era só o filho amado, o neto amado, mas o próximo era qualquer um que cruzasse nosso caminho, o que amássemos ou não, o que conhecêssemos ou não, o adversário era também nosso próximo. Então, é recente que nós estamos entendendo a importância de, na família, a gente desenvolver as virtudes do Cristo, que ao longo de tantas existências nossas não conseguimos, ou nos foi muito difícil. Mas segue ele dizendo que é nesta família, sim, que a gente tem os primeiros reencontros. E que essa providência divina, essa espiritualidade maior, como nós costumamos nos referir, quando a gente fala numa consciência extrafísica, numa consciência que tudo sabe de cada um, que entende, que conhece nos mínimos detalhes quem foi cada um, dos encontros e reencontros, do que poderia ter feito e deixou de fazer, das aquisições, dos ganhos, das conquistas que conseguiu fazer. Essa espiritualidade maior planejou nos mínimos detalhes e redesenhou as programações entre esses espíritos que estavam comprometidos, positivo ou negativamente, para que voltássemos para cá e reajustássemos. Porque existe uma outra lei divina essencial, que é a lei do progresso. Nós precisamos continuar progredindo ao longo das existências nas qualidades, nos princípios morais. Se eu venho a um centro espírita, trabalho, mas eu não perdoo o vizinho, eu não perdoo a nora, eu não me dou com quem quer que seja, e eu não faço esforço para que isso atenue, que se instale entre mim uma ligação amorosa, ou pelo menos de um perdão, eu não estou conseguindo evoluir nos passos dessa moralidade. Então a gente precisa do exercício, e é na família, gente, que se dá o exercício, porque é lá o primeiro encontro, a primeira grande chance, oportunidade, porque nós não nascemos no banco no qual trabalhamos. Nós não nascemos na escola, que eu sou trabalhador, eu sou professor, eu não nasço professor, eu não nasço médico, eu passo por todas as etapas para lá chegar. E todo mundo encosta sua nau no porto seguro da família.
Claro que nem sempre ele o é. Mas é por ali que começa. E aqui diz que, sendo esse planeta terrestre ainda um mundo tão primitivo, porque nós ainda somos, gente. É só a gente olhar para a televisão, ligar e ver as notícias. Ah, eu não quero saber o Jornal Nacional, vou botar no outro jornal. Vocês pensam que se botam no jornal tem notícias boas? Assim, ó, não é que não existam, mas o ser humano está sempre girando nesse círculo vicioso de catástrofes, de guerras, de matanças, de extermínios, de falta de amor. De gente que depois do extermínio horroroso nos Estados Unidos, há uma semana atrás, ainda se reúne nos Estados Unidos, como aconteceu ontem, e pregam que o que aconteceu naquela escola nos Estados Unidos foi porque não estavam armados. Esses seres humanos horrorosos que passam por nós, com esse ex-presidente americano, que já deixou de ser, ele ainda prega que todos têm que ficar armados. Ele não entende, como com muitas pessoas, que o que acontece lá é exatamente o contrário. Então nós temos todos os dias contendas e problemas que nos rodeiam, que chegam até nós, porque o mundo ainda é este mundo que precisa evoluir nesses próximos, talvez, 3 décadas, como diz Chico, para que em 2047, não foi a memória? 57, quem sabe, esta balança que pesa tanto ainda na maldade sobre a bondade se inverta. Nós não temos muito tempo para reverter essa índole das pessoas. Então, constantemente a gente está vendo que a quantidade de pessoas que sofrem, mas que precisam deste aprendizado e levar adiante a sua transformação. E é na família os grandes desafios. Eu realmente não vou mudar isso do desarmamento, não vou mudar qualquer outra ação que dependa da justiça do país, ou algo que simplesmente foge ao meu alcance, mas depende de mim isso. Somos chamados mais uma vez para os devidos reajustes, para as devidas reparações, e aí fala, nessa matéria densa, com este filho, que é alcoólatra, que foi preso. Esta sogra, desculpe, nada contra absolutamente, estou muito bem com duas, que afirmiza a nossa vida, que quando o genro entrou na família dessa filha, houve total desarmonia deste lar e a sogra acusa o genro e vice-versa. Com esta neta, com esse enteado, com essa avó idosa, com esses pais, com esses irmãos, com esses cônjuges ou companheiros, constituindo ainda mesmo a família nuclear, porque ainda há muitas famílias que estão dentro das casas desses pais. Não estão ainda constituindo uma outra. Já em outras formações, é porque temos o quê? Compromissos morais com eles. Por que nós estamos enfrentando nos diferentes lares, nas diferentes famílias? Por que ainda estamos enfrentando essas dificuldades, essas contendas? Esse filho que sofre, aquela mãe que tem doença, aquele outro que não se entende com aquela outra. Por que isso ainda acontece? É porque ainda é necessário, ainda se faz necessário nesse orbe, porque ele é um orbe que também está evoluindo. Enquanto na Terra, gente, existir guerras, violência, desamparo, violência de todo tipo, abusos de todo tipo, roubos. Enquanto existir isso, é porque a Terra está neste processo de reforma. E essa reforma, ela não é ainda visível, mas ela está acontecendo, porque a espiritualidade maior insiste nesse orbe, insiste nos hóspedes que aqui vivem, que somos nós. Mas não adianta eu reformar a casa, se quem a habita, em pouco tempo vai destruí-la. Essa reforma tem que acontecer em paralelo. Então, por isso que lá vai dizer ali, sei que era filho, outro grande escritor espírita, que diz que a família é santuário de renovação coletiva. É o grande laboratório da vida, para abarcarmos esses compromissos morais e compartilhar o amor que não soubemos ou não quisemos. Esse é o pior. Desenvolver no passado. Eu posso, mesmo nessa existência, apesar de toda a consciência, de todos os recursos que eu tenho para me melhorar, não conseguir. Mas
Sabedores são os mestres do universo, os arquitetos siderais, os espíritos de escola. Eles sabem o quanto eu tentei, o quanto eu me esforcei. Diferente daqueles que nada fizeram, né, ou não levaram a sério. Então, continuando. Na família nós vamos receber esse primeiro amor que será determinante na expectativa de todos os outros relacionamentos que teremos ao longo da nossa vida. Aí eu peguei umas fotos dessa série, que começa lá da criança amada, depois alguns estágios da evolução dessas crianças, crianças pequenas, adolescentes, maiores, aqui estão eles maiores, e mais tarde aqui estão eles adultos e velhos. Foram excelentes, os pais deles foram os pais mais amorosos que tinham. E eles, como filhos, foram extremamente amorosos com essa mãe portadora de uma doença, como a doença de Alzheimer. Porque ela é uma doença que realmente demora muito tempo. E as pessoas vivem longas temporadas, décadas, convivendo com aquele que gradativamente vai desaprendendo. Gradativamente vai percorrendo o caminho inverso que percorre uma criança. O idoso portador de Alzheimer vai desaprendendo tudo. E já não mais reconhecerá em determinado momento de evolução da sua doença quem são os seus, quem ele é. Então é uma doença que requer muito cuidado. E é na convivência em família, por isso que lá no início foi falada a palavra convivência. Por quê? Porque é o mais difícil. Não é? Quando todos se amam, quando todos torcem no mesmo time, quando todos são espíritas, quando todos vêm a sociedade cumpre seu dever, que isso não existe. São poucas as famílias, gente, pouquíssimas, em que há isso. Eu conheço inúmeras pessoas que são trabalhadores assíduos a essas coisas, que escrevem livros, que são oradores, mas o marido não é espírita. Os filhos não vêm da sociedade. Então não é fácil conviver com as diferenças, as dificuldades do lar. Por que ainda ocorre? Porque é necessário. Por que vocês devem se fazer essa pergunta, eu faço todos os dias, mas por quê? Porque apesar de nós sabermos que sempre há um entendimento, uma linha que não é apenas iniciada quando nascemos e termina com a nossa morte, essa linha está lá em inúmeras existências, uma conectada à outra, então vem de lá e vai refletir nas demais. Nós sabemos disso. Mas mesmo assim a gente ainda se pergunta, puxa, por que comigo? Por que tão? Então, voltem e leiam uma das leis divinas, a lei de amor, justiça e caridade. O que diz ela? Ela diz o seguinte, que nós devemos amar aos outros como a nós mesmos. Amar o próximo. Procurar servi-lo, ajudá-lo na medida do possível das nossas forças e intenções. E o próximo não é aquele só que nos faz o bem, que nos corresponde, que nós gostamos, que nós não nos desentendemos. O próximo é muito mais extenso que isso. Por ser assim, quantas vezes eu desrespeitei alguém, eu não amei o suficiente, eu critiquei, eu falei mal. Isso são atos corriqueiros da nossa vida. Ou do que fizemos de errado, o que poderíamos ter feito e não fizemos e fomos, omissos. Então, quando a gente entra nessa questão de quantas vezes fomos omissos ou quantas vezes poderíamos ter feito mais e não fizemos, nós vemos que a gente não cumpre essa lei. Enquanto não a cumprirmos, nós ainda precisaremos das provas e das expiações nesse ordem. Quando deixaremos de tê-las? Quando realmente essa lei for uma prática tão simples, tão fácil como foi a de Jesus, como foi do Chico Xavier, de pessoas que realmente eram abnegadas. Então, na família é que vai existir o quê? Uma das necessidades primordiais é que a gente precisa aprender a conviver. Com o quê? Com as situações humanas extremamente comuns entre nós, entre os que envelhecem. Que são problemas de saúde, por exemplo. Então lá, gente, nós vamos ter que exercer as virtudes cristãs, lá em casa, na nossa casa. Lá a gente tem que amar de uma forma verdadeira, não amor das estrelas de TV, que dizem I love it, para qualquer coisa. Elas amam todo mundo,
mas não, na verdade não amam o suficiente, porque é um amor superficial e raso. Fazem laços de amizade como que não existem. Amor, doação é aquele da mãe para aquele filho. Que quando renasce com dificuldades, essa mãe precisará entender que a sua vida, por desígnios divinos, é cuidar desse filho. Então, amor solidário, amor, compaixão, tolerância, prática do perdão, isso são, sim, esses sentimentos importantes. E lá na família nós vamos encontrar essas pessoas que fazem parte da nossa vida, que, por exemplo, ao envelhecer se tornam frágeis. Então, na família nós somos chamados muitas vezes ao ato de cuidar. E aí nós vamos testar o amor. É o amor superficial, só quando está tudo bem, quando tu tem dinheiro, quando tu tem fama, quando tu tem poder. Eu te amo, sou teu amigo, depois não sou mais. Ali vão ser testadas, né, essas virtudes. Então, aquela mãe, por exemplo, que caiu, fraturou um fêmur e a partir daí não caminha mais. Eu estou sendo chamado como filho, como cônjuge, para cuidar. Isso é um desafio, isso é um compromisso moral, que dentro do projeto reencarnatório coube a ti. Talvez não tenha acontecido com o teu vizinho, um outro conhecido, mas coube a ti. Entenda, compreenda, tente desenvolver esse mecanismo de compreensão dessa situação, porque ela foi feita para ti, ela foi planejada para ti, para a tua evolução, para o teu aprendizado. Pelo menos, se nessa existência tu não conseguires desenvolver esse mecanismo de compreensão, combata aquilo que surge inevitavelmente quando a gente não compreende, que é a revolta, que é a indignação. Não deixe ela te tomar, porque não vai mudar esse destino, vai só agravar. Porque diante de uma situação em que tu tens que enfrentar e tu não aceita, tu te revoltas, ela só vai agravar o teu estado emocional, porque as tuas emoções não serão boas. E a tua saúde, em consequência disso, não será. Então essa mãe que teve artrite, o vô que teve um AVC, que está fraquinho, velho, a esposa que tem Parkinson, que tem Alzheimer, a mãe que tem depressão, essas depressões refratárias, que passam quase que uma existência inteira sofrendo, internando, saindo das encarnações, voltando para casa, não querendo viver, só enrolando a vida, triste. Então tem muitas depressões que não resolvem, não respondem com remédios. Mães, pais que têm filhos esquizofrênicos, necessidades especiais, famílias que convivem com a drogadição, com a delinquência. Gente, tem tantos panoramas. As leis divinas, vejam que coisa mais verdadeira do que está escrito aqui, isso que foi o Alírio que escreveu, não sei, acho que foi ele. As leis divinas não são aleatórias, como muitas vezes certas pessoas pensam. Do que veio isso, por que comigo? Não são aleatórias. Ele coloca um exemplo assim, ó, em uma situação específica, como a de uma filha que tem que cuidar de uma mãe com depressão refratária. Uma mãe portadora de transtorno bipolar grave, que não adianta, que quando está bem ela para de tomar remédio, aí ela entra em surto de novo, e aí sim a família fica em volta daquilo. Eu vi muitos casos desses. Então, vamos citar esse exemplo do portador de doença mental. Então diz ali, ó, não é sem nenhum motivo que essa questão se instalou naquela casa. Deus não faz isso conosco. Nessas situações existe sempre algum motivo que não sabemos objetivamente, mas que a nossa consciência diz que é justo e nos convida a quê? Primeiro é compreender. Desenvolver em nós um mecanismo de entendimento e compreensão. Isso é essencial. Eu compreendo, eu aceito, eu estou resignado. O próximo passo disso é, como diz aqui, ó, entender e renunciar à mãe maravilhosa que eu gostaria de ter, que a minha cunhada tem, que o meu colega de trabalho tem, eu não tenho. Renunciar a essa mãe que eu gostaria para cuidar daquela, aceitar aquela que no momento eu mereço. Porque pelas existências dessas duas almas ou mais, pelo reencontro necessário e pelo aquilo que se planejou, era necessário que tu, neste lar, cuidasse dessa mãe. E aproveita ao máximo que tu podes esse reencontro, porque ele veio para te ajudar. Tudo bem. Isso pode ser bonito na teoria, não é?
certeza terão pessoas que dirão: mas como é que eu vou fazer isso com esta mãe, com este pai, com este avô, com esta avó, se eu não criei vínculos de amor com eles? Se eles não me passaram esses vínculos? Entende? Muitas vezes acontece isso nos lares, não é? Falei antes do pai que muitas vezes é ausente, especialmente nas situações de privação financeira, nas classes sociais mais pobres. Ali tu tem uma ausência maior do pai. Ali tu tem o pai alcoólatra. Ali o pai está na delinquência. Em algum momento da vida, há um chamado para cuidar. E agora, como é que eu vou gostar desta mãe que está com Alzheimer, que está com dependência, que caiu, fraturou o fêmur, que até então era autônoma, fazia suas funções, agora ela está dependente, ela está ficando gaga, caduca, eu preciso cuidar e eu não tenho isso. Eu não amei essa mãe, eu tive contendas, eu tive dificuldades com ela. Gente, será que os nossos filhos, pergunta a Sandro, estão preparados e dispostos a cuidar de nós no futuro? Ali tem um casal, tem uma criança pequena, vocês estão começando. Vocês aqui, que daqui a pouco vão ter um. E os que já estão, já velhos, inclusive, porque os velhos já têm seus filhos idosos. Essa pergunta a gente tem que se fazer sempre. Eles farão por você o que você fez ou faz pelos seus pais? Você os tem educado de modo a desenvolverem valores a tal ponto disso gerar sentimentos de gratidão? E posso expressar o quê? Lá adiante, quando for preciso, talvez solicitude, carinho, quando eles necessitarem. Pois é, né? Essa família, dessa série de Zizans, que cuidou lá no início, que recebeu amor, que partilhou até os últimos momentos, conseguiu devolver. Por que que devolveu? Porque estavam cheios disso. Muitos de nós aqui. Eu vim de uma família muito amorosa. Eu recebi muito amor. E é o combustível que faz teu carro andar. Não adianta, tu não tem carro elétrico, teu carro é gasolina. Então é a gasolina que faz ele andar. É o amor, a essência de quase tudo isso, gente. Então como é que a gente vai fazer? A gente precisa fazer alguma coisa. Para aqueles que têm isso, como eu disse para vocês, tem o suficiente aqui, eu dou. É menos árduo. É mais fácil. Agora, quando não há, então como é que eu posso praticar esse amor que vai cuidar dessa mãe que começou a demenciar, que pode levar 20 anos? Como é que eu vou ter compaixão? Eu vou ser solidário? Como é que eu vou dar conta desses compromissos com a verdade em um lar desarmônico, em um lar em que reencarnam espíritos com elevados débitos uns para com os outros? Nesses lares são os mais difíceis. A gente tem que procurar fazer de tudo. Né? A gente tem que procurar, como diz aqui, ó, essa foto, ela mostra... Ela não vai aparecer aí, não foi? Ela mostra o quê? Um coração. Não sei se aparece. Acho que eu pulei. Tá, não, ele continua. Como amparar ou cuidar de alguém com dedicação e sentimentos elevados, com carinho, com amor, com desprendimento, com caridade, com compaixão, a gente tem que procurar transmutar. E um dos sentimentos que mais nos dificulta a transmutar é o perdão. Porque se há uma dificuldade de trocar amor, compaixão com os nossos, às vezes é o que não recebemos. Às vezes o pai abusava, a mãe era alcoólatra, os pais eram violentos, não estavam presentes na maior parte das vezes na minha casa, viviam sua vida, trabalhavam. Entre os irmãos havia muita competição, muita rivalidade, não havia amor. Então, essa primeira infância que foi povoada por esta falta de amor, de carinho, das virtudes do Cristo, ela vai ser edificada com muita dificuldade depois. Na adolescência e na vida adulta. Em todos os momentos a gente precisa buscar a compreensão. E muitas pessoas que precisaram ser recrutadas para ajudar e cuidar, muitos filhos, muitos netos, conseguiram por várias razões.
ou porque buscaram ajuda profissional, especialmente as terapias comportamentais para entender os porquês da existência, porque que naquela casa não houve o amor o suficiente para que eu me enchesse dele, e hoje é tão fácil eu transfundir algo que ainda. A convivência entre as pessoas, porque não há uma lei obrigatória que diga que aquele filho que está naquele lar de desavenças, de privações, de falta de amor, de maus exemplos, será um pai assim. Nesta série de This Is Us, este pai era filho de um pai alcoólatra, que batia na mãe, que não tinha o mínimo de amor para esses filhos. E a coisa que ele mais dizia na vida dele: eu não vou ser igual ao meu pai. Quando ele encontra uma mulher que ele ama, que ele construi a família, ele vai fazer tudo diferente. Há casos assim? Claro que sim. Que forças essas pessoas encontram? Encontram sim dentro delas mesmas. Encontram quando elas procuram transmutar os pensamentos negativos, as vivências negativas, educando seus sentimentos, vindo, quem sabe, participar, trabalhar numa casa espírita. Não é? Muitos de nós nos transformamos aqui, aprendendo a lidar e sabendo que isso vem de muito tempo. E que esta vida nos deu a oportunidade do acerto. E que ainda há tempo. E é nesta família, como fala aqui, na evolução moral do ser, vai passar pela educação desses nossos sentimentos. E cabe lembrar que não há necessidade da gente reprimi-los. Gente, por isso que as terapias são extremamente importantes, aonde tu coloca para fora e diz: eu sinto mágoa, eu sinto raiva, eu sinto ódio, eu não sinto amor pelo pai e pela mãe, por isso e por aquilo. Mas coloque e se abra para a transformação. E ela poderá se transformar realmente nesse entendimento de que esta vida está te dando esta grande oportunidade. E a tua reforma íntima, ela vai passar por esse grande desafio. Que não é para todos. Alguns têm outras naturezas de provas a enfrentar. Eu estou rápido, já está terminando. Então, gente, nesse vasto universo de virtudes cristãs, a gente pode lançar mão delas, buscá-las, aperfeiçoá-las em nós, exercê-las em nós, porque isso nos faz aceitar aquele que não conseguiu ser, porque ele se propôs a ser, que ele não foi mal sempre, que ele também não teve apoio, que ele não teve capacidade, que ele não conseguiu ser o pai que eu queria, ser a mãe que deveria ser. Mas que eu, consciente, com mais clareza, com mais capacidade de entender, eu posso perdoar, gente. Porque isso é importante. Esse perdão que eu coloquei aqui como uma das coisas mais essenciais, essa lei do perdão que veio justamente para dizer a nós que ele deve desinibir a sua alma de quaisquer resquícios de remorsos ou de ressentimentos. Temos certeza que o perdão é o fim de uma batalha com a gente, com os familiares, com os amigos. Há muita gente que não tem essa compreensão, que não chega a eles esse entendimento, que vive uma vida em que, esquece desses outros familiares, ou que passam boa parte da sua existência com aquela mágoa imensa, com aquele movimento que se um dia eu puder me vingar desse ou daquele, eu o farei. Mas há os que já têm essa compreensão, sejam onde estiverem, dentro das instituições religiosas ou espirituais por aí, que ajudam essas pessoas e as motivam a buscar a reconciliação através da prática do perdão. Então, se nós conseguirmos isso, gente, vai nos dar um passo tão grande. E os perdões, só para vocês entenderem como o perdão é importante, porque se nós estamos, ele suplanta a mágoa, o ressentimento. Agora, eu posso, como diz aqui, há dois tipos de perdão. O perdão decisional, esse parte de mim, é aquele que eu tomo a decisão de agir de determinada forma em relação àquele que de alguma forma me magoou.
Eu não tenho mais, não quero mais me vingar. Eu tento tratá-lo como ser humano. Isso acontece muitas vezes aonde nas relações que se separam, os casais, que levam consigo uma carga de mágoas e ressentimentos, mas que eu, com o passar do tempo, estou dizendo isso de carteira, do que eu tive no meu casamento, eu já não tenho quase ressentimento mais nenhum. Então, esse é um trabalho que a gente faz muito grande. Agora, nem sempre a gente consegue, porque o outro pode não estar receptivo. E aí vem o chamado perdão emocional, que significa eu substituir dentro de mim, mesmo que o outro não compreenda, mesmo que o outro não aceite, mesmo que eu tente a reconciliação, ela não tenha acontecido em família, mas que eu tenha dentro de mim a capacidade de transformar, de tirar a raiva, o ódio, o ressentimento, a tristeza, a vingança e botar algo diferente. Compaixão, empatia, amor, procurar sentir um pouquinho como o outro é. Usar isso, esses sentimentos que o Cristo nos tem dado há tanto tempo. Mas isso começa por nós, né? Por isso que procurar casa espírita, trabalhar aqui dentro através da doutrina, dos livros, das palestras, do aprendizado com os outros, do compartilhar as vivências dos outros, eu vou vendo que realmente eu preciso começar por mim. Né? Essa busca de me entender, de me conhecer, de me dar esta chance de me perdoar para perdoar o outro. E esse outro, às vezes, o ex-cônjuge, etc. Então, esse auto-perdão, tanto como perdão em família, são conquistas intransferíveis e fundamentais para o exercício do amor, né? Nessa escola de almas, que é o lar, que nos acolhe como família. Então, eu estou finalizando, deixa eu ver o que tem aqui. Veja que coisa linda que disse, eu digo o nosso Papa, mas é o Papa dos cristãos. Ele diz que o perdão é vital para a nossa saúde emocional e sobrevivência espiritual. Saúde emocional, gente, viver aprisionado na mágoa, vai mudar o que se não me adoecer mais se eu continuar assim? Então vai indo, conflitos, mágoas, sem perdão a família adoece, eu adoeço, a família adoece. A família precisa ser lugar de vida e não de morte. Ela precisa ser o território da cura e não do adoecimento. Ela tem que ser o palco do perdão e não o palco da culpa. É muito lindo. Isso é importante. Nós temos uma vida inteira, cada vez mais longa, para nos reajustarmos e reconciliar. Seja o perdão, o primeiro, aquele decisional, mas o perdão emocional. Isso é o mais importante. Então aqui vai falar finalmente desse amor crístico. Tão nobre, sublime virtude, triunfaremos na superação das mais diversas situações que tivermos que enfrentar, sendo elas de que natureza forem, e na concretização desta programação espiritual que trouxemos para mais essa oportunidade de vivência na matéria densa, a mais importante das encarnações, a que nós mais temos clareza do que devemos passar. Se a gente aceitar esse convite, não querendo que a nossa família seja perfeita, que não existam dificuldades e problemas e perdas e discórdias, injustiças, o que for, mas que a gente aceite com amor e generosidade. Tá? Lá no papel daquele filho, daquele irmão, daquele pai, daquele avô, companheiro, ou qualquer outra situação, estaremos dando o quê? Passos evolutivos, gente, gigantescos. Porque acho que todo mundo aqui acredita que que nossa vida não termina no túmulo. Ela continua, nós despertaremos com a consciência clara do que fizemos, temos de fazer. A gente não passa por um portal e reencarna perfeito, sem nenhum problema, tudo resolvido. Se não resolvermos aqui, eles irão conosco, especialmente estas contendas, esse sofrimento. Então a família consanguínea, seja qual for o dos laços do afeto, deve ser considerada a instituição onde Deus reúne os espíritos encarnados para a construção do amor universal, partindo do grupo nuclear para a expansão da solidariedade, do respeito, da harmonia e da verdade.
da verdadeira fraternidade entre as pessoas. Isso está no livro da Dona Gladys. Perde essa educação, a arte de manejar o caráter. Então é isso, gente. Eu encerro essa imagem que eu quero que vocês fixem. A imagem do amor em família, da proximidade, daquilo que a gente faz lá no início, onde começa o amor, onde plantamos a semente, cuidamos dela, a vida toda, para que em algum momento a gente possa repetir. Eu agradeço imensamente a presença de vocês e simplesmente encerro dizendo que aquilo que a gente sabe muito disso, que a família que constituímos hoje, nesta vida, assim como as anteriores e as próximas, ela foi, é e continuará sendo o quê? A que mais estamos necessitados. E quem é que sabe dessa necessidade? Nós não sabemos. Nós precisamos de uma consciência acima da nossa, que paira lá em cima da montanha e vê tudo. E vê o posterior, o atual e o que vem. O anterior, o atual e o que vem depois. Para que entendamos, né, que um dia, nós vamos chegar sim a vivermos a verdadeira comunhão familiar, da qual compartilham as almas celestes, e essa só será alcançada pelos nossos próprios esforços. Na seara do bem, na prática das virtudes cristãs. Então, nesta hora, agradecemos todos. Vamos elevar o pensamento, irmãos, ao alto, aos espíritos que formam esta sociedade. E desde hoje de manhã, quando vocês acordaram, já disseram para irem ao centro espírita, porque lá ia ter uma palestra que ia falar de família, ia tocar no coração de cada um, porque todos temos uma família. Neste mês dedicado a ela, agradecemos imensamente aos mentores dessa sociedade espírita de Jesus de Nazaré, ao mentor de cada um, que dê forças, coragem para aquilo que cada um enfrenta. Se o teu fardo é leve na família, ajude aos que passam por dificuldade. Porque a ti, querido irmão, não foi dada a prova pesada na família. A outros, sim. Dividamos, compartilhemos aquilo que a gente tem. Ajude os outros, faça o bem, porque nós somos os maiores beneficiários do bem que a gente faz. Muito obrigado a todos, que se sintam acolhidos no retorno ao seu lar, que pensem e reflitam, e agradeçam acima de tudo por terem tido uma família, esta que temos nessa existência. Muito obrigado, boa noite a todos.